Senhor se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos capítulo 2, verso de número 37 e verso de número 38. 2 versículos apenas da palavra do Senhor, nós vamos ler esta noite. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 2, 37 e 38. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer por este momento, que essa palavra possa cair como uma semente, cair numa terra boa e possa produzir frutos em nós. Senhor Deus, graças te damos por esse momento tão especial em que aqui estamos para louvar o teu nome com a congregação do Senhor, para bendizer o teu nome, para exaltar o Senhor, para participar da mesa do Senhor, a mesa do Senhor posta diante de nós, que possamos participar tanto da mesa da palavra, quanto da mesa da ceia do Senhor. Fortalece a vida de cada pessoa que veio neste lugar. Aqueles que estão me assistindo também pela internet, estenda as tuas mãos poderosas para mudar, transformar a cada vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, essa noite eu quero trazer uma reflexão para a igreja sobre aspectos da conversão. Acho que é um assunto extremamente importante, faz parte da vida da igreja. Aliás, a conversão é o elemento mais importante que deve acontecer na vida de cada um de nós. É um elemento tão importante que ele não se dá no coletivo sem se dar primeiro no individual. É um elemento tão importante que é a conversão que dá o start na vida espiritual das pessoas. Mas eu acredito que nós temos que entender algumas coisas antes de tratarmos sobre a conversão propriamente dita. Primeiro, precisamos compreender que conversão é muito mais do que mudança de religião. Já falei isso outras vezes, mas é sempre bom frisar. Uma pessoa pode mudar de religião, mas nunca se converter. Conversão não é, eu era desta religião, tinha este credo,
e agora adotei uma nova religião que achei melhor, mais interessante, com outro credo. Conversão é muito mais do que isso. Conversão também é muito mais do que mudança comportamental. Alguém pode mudar de comportamento sem nunca sequer ter passado perto da conversão. Aliás, nós temos vários segmentos da sociedade que se dedicam a ajudar os seres humanos na mudança de comportamento. Então, alguém tem uma instrução, alguém se encontra numa dificuldade, recebe orientação, recebe às vezes medicação e acaba mudando de comportamento. Mas mudar o comportamento não significa necessariamente que uma pessoa se converteu. Às vezes ela falava palavrões, mas ela aprendeu que da boca do servo de Deus só podem sair palavras agradáveis ao Senhor, como diz o salmista. E aí ela para de falar palavrões. Às vezes ela vivia no mundo das bebidas, e ela aprendeu que os bêbados não herdarão o reino dos céus. E aí ela deixa a bebedeira de lado. Às vezes ela tinha um comportamento errado na sociedade, e ela aprendeu que, para ser cristão, ela não pode manifestar aquele comportamento. Então ela deixa de fazer aquilo que ela fazia de errado. Mas isto não necessariamente mostra que a pessoa se converteu. Talvez ela só mudou de comportamento. É claro que eu não estou aqui para nós termos um manual de regras para julgar as pessoas, quem converteu, quem não converteu. Não é essa a nossa função. Mas a mensagem desta noite é para falar conosco. Cada um de nós que estamos aqui e os que vão ouvir e estão ouvindo pela internet. Conversão também é muito mais do que frequência em reuniões da igreja. Como o irmão que me antecedeu falou, alguém pode frequentar todas as reuniões da igreja, alguém pode dar o dízimo, pode tomar a ceia, que é o que nós vamos fazer hoje à noite, alguém pode até pregar, cantar, aprender a orar, aprender a ler a Bíblia, e mesmo assim não ter se convertido. É possível. A pessoa aprende os ritos, a pessoa aprende as formas de ser cristão, e acaba praticando isso, mas não houve conversão verdadeira. Conversão também é muito mais do que uma experiência espiritual. Isso aqui é importante todos nós observarmos. Alguém pode ter tido uma experiência com o próprio Deus, mas mesmo assim não se converter. Alguém pode até sentir o toque de Deus na vida, e ainda assim não se converter. Aliás, quantas pessoas estiveram junto com Jesus enquanto Ele estava aqui na terra, e muitas delas, me parece que não se converteram. Uma delas é até Judas Iscariotes. Alguém pode até receber uma cura, orar e Deus ouvir a oração, e ele receber uma cura, e não se converter. Nós temos exemplos na Bíblia, como dos 10 leprosos, que Jesus curou, onde 9 seguiram o seu caminho, e só um voltou para agradecer.
Alguém pode receber uma bênção, ser extremamente abençoado. Sou abençoado, as coisas que eu quero fazer dá certo, eu acabo orando e às vezes Deus atende a minha oração. Alguém pode receber uma bênção, sentir uma alegria no coração. Alguém pode sentir o poder de Deus na vida, ser tocado pelo poder de Deus. Alguém pode até mesmo ter visões de Deus, ver anjos, sonhar com Deus, ter experiências. Alguém pode até mesmo desenvolver um hábito saudável de ler a Bíblia todos os dias, estudar a Bíblia, ler a Bíblia toda em um ano, ler a Bíblia 10, 20 vezes, 30 vezes na vida. Alguém pode até desenvolver o hábito da oração, orar 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. Alguém pode amar ouvir mensagens na internet, escutar as mensagens boas, e mesmo assim, com todas essas coisas, ainda não se converter. É possível? É possível. É possível. Então, o que é conversão? E eu quero me deter no texto desta noite, porque esse texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, é o texto que fala do momento, o capítulo 2 fala do momento em que o Espírito Santo desceu sobre os 120 que estavam ali reunidos. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e após o derramar do Espírito Santo, o apóstolo Pedro se levanta e faz uma pregação da palavra. E quando ele acaba a pregação, então nós temos os 2 versos que nós lemos aqui, onde diz que quando eles ouviram isso, ouviram o quê? A pregação da palavra feita por Pedro. Quando eles ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, aqui me parece que nós temos alguns princípios muito importantes sobre a conversão. Eu queria destacar alguns deles. Primeiro, conversão tem a ver com a palavra de Deus. Conversão tem a ver com a palavra de Deus. O texto diz: quando eles ouviram o quê? A pregação. Ouviram a palavra. A palavra de Deus é muito importante no processo da conversão. É claro, nós podemos ter casos excepcionais de pessoas que se converteram por um sonho que tiveram, que se converteram na hora da morte, que se converteram de outras formas, sem diretamente o contato com esta palavra. Mas esses são casos excepcionais, porque a palavra de Deus faz parte do processo da conversão, e ela é fundamental. Quando eles ouviram isto, ouviram o quê? A pregação. Agora, preste atenção, nem tudo o que cita a Bíblia está falando a verdade da palavra. Como vocês sabem, até o próprio diabo
citou a Bíblia para Jesus na tentação. Então não se impressione com pregadores que citam 20, 30 versículos da Bíblia de cor às vezes, para impressionar o povo. E alguém diz, olha, aquela mensagem foi totalmente bíblica. Pode ser que um pregador cite corretamente 30, 40, 50 textos da Bíblia em uma mensagem, mas a mensagem em si não seja bíblica, porque todas as vezes que ele utiliza a Bíblia, utiliza de forma interpretada errada. E aí então essa mensagem, embora tenha textos bíblicos legítimos, ela não é uma mensagem bíblica. Vocês sabem que os fariseus conheciam as Escrituras e citavam textos das Escrituras de cor. E nem por isso as pregações deles eram bíblicas. Então a palavra de Deus, ela precisa ser entendida, ela precisa ser interpretada corretamente. Para que haja conversão, primeiro é preciso a palavra. E a palavra precisa ser compreendida, precisa ser entendida, precisa ser pregada de forma correta, para que a pessoa entenda corretamente e se converta. Mas não só isso, não é só a pregação da palavra. Além da palavra pregada, ensinada, lida, conversão também tem a ver com perfuração da alma. Perfuração da alma. O texto que nós lemos diz que eles ouviram isso, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Agora, a palavra aflitos aqui no original é picados violentamente. É perfurados. Como vocês sabem, o texto do Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra no grego é perfurados, feridos no coração. Como se alguém pegasse um punhal e entrasse no coração deles. Esse é o sentimento. Esta é a realidade. Essa é a reação que a palavra deve produzir no coração para a gente se converter. Porque às vezes a semente verdadeira cai, mas ela não perfura a alma. E se ela cai e não perfura, as aves roubam aquilo que ficou na superfície. A palavra precisa, como uma agulha, penetrar o coração. A gente precisa sentir aquilo queimar na alma. Eu não estou dizendo sentir no aspecto de sentidos, mas estou falando no aspecto espiritual. Precisa arder o espírito. Precisa dilacerar a alma, a palavra. Se ela não, como uma espada afiada de 2 gumes, não penetrar até a alma e o espírito, fazendo divisões na nossa alma, no nosso espírito, a gente não se converte. No processo da conversão há o picar, o perfurar a alma da pessoa. O coração é o símbolo do íntimo do ser, e ele precisa ser atingido pela palavra. Muito mais do que atingir as superfícies da emoção humana, muito mais do que atingir as superfícies da intelectualidade, do emocionalismo. A palavra precisa atingir a vida, o coração, a alma.
precisamos ser atingidos no íntimo do nosso ser, precisamos ser picados com profundidade no nosso ser. A experiência da conversão não pode ficar na superfície, não pode ficar no nível da intelectualidade. Entendi, ótimo. E aí? Não picou a alma, ficou no cérebro. Não pode ficar no nível da emoção, senti um arrepio, meu corpo levitou do chão. Mas entrou na alma. Temos que ter uma experiência que nos perfure as entranhas mais íntimas do nosso ser com a palavra. Foram, quando ouviram a pregação, foram perfurados no coração por aquela pregação. Então precisamos da palavra, mas não só da palavra. Precisamos que essa palavra adquira uma profundidade no nosso coração e mexa com as nossas realidades mais interiores. Além disso, conversão tem a ver com a disposição de um ser para agir como resultado da palavra. Disposição para agir. O texto que lemos diz: e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Não é o que vocês têm para fazer para nós, não é o que vocês podem nos dar para nos ajudar, não é o que vocês nos oferecem para a gente mudar, não é isso. Não é sempre terá mesmo tipo de pregação, não é terá louvor com fumaça, não é isso. Quando há conversão, o ser não espera nada. Ele diz: o que é que eu faço agora? Porque a faca entrou na minha alma. Porque a agulha de Deus penetrou o meu coração. E agora, o que eu faço com tudo isso? Conversão mexe com as nossas estruturas e nos leva à disposição para agir. Que faremos? Alguém que está passando pela experiência da conversão vai em direção à ação. O que faremos? Agita você. Agita o seu ser, te predispõe como um soldado que pula de pé e diz: e agora, o que eu faço? Mexe com você, faz você sair da tua zona de conforto. Pregação não é assim, eu estava lá, conversão não é assim, eu estava lá e de repente veio uma palavra, eu me senti tão bem ali, fui ficando por ali. Se eu não sair da minha zona de conforto, o que faremos? Depois corta o pulo, Tarcísio. O que faremos? Você é impulsionado a sair da zona de conforto pela conversão. Quem se converte e continua na mesma zona de conforto que sempre esteve, muito provavelmente não experimentou verdadeiramente a conversão. Porque ela mexe com você e faz você sair da zona de conforto. Além disso,
Conversão. E alguém vai dizer, será que eu sou convertido? Além disso, conversão tem a ver também com arrependimento. Essa palavra é fundamental. Essa palavra é estrutural. Conversão tem a ver com arrependimento. O verso 38 traz Pedro respondendo para aquele povo, quando eles dizem, que faremos? Estamos dispostos. Pulamos fora da zona de conforto. Eis-nos aqui. Furou a nossa alma, está sangrando o coração. O que eu faço agora? Pedro diz, arrependam-se. Interessante. Ele não diz, vocês vão se arrepender, como um resultado. Ele diz, hajam, deem frutos de arrependimento. Arrependam-se. Agora, arrependimento é fundamental no processo da conversão. Alguém que não passou pelo arrependimento não se converteu. O que é arrependimento? Arrependimento tem alguns aspectos práticos que envolvem o arrependimento. Primeiro, arrependimento tem a ver com tristeza, segundo Deus, pelo pecado. Como é que eu me arrependo? Eu preciso ter tristeza pelo pecado. Eu preciso reconhecer verdadeiramente quem eu sou, um pecador. Alguém não pode se arrepender apontando para o outro. Diz, lá, tá vendo? Olha, é isso aí, tá? Ele não aprendeu. Alguém não se arrepende assim. Arrependimento é olhar para si e enxergar a própria condição de pecador. Como o profeta Isaías que diz, ai de mim. Arrependimento produz uma tristeza no coração, operada por Deus, porque tem tristeza que não é de Deus, mas tem tristeza que é segundo Deus, uma tristeza pelo pecado, onde a pessoa reconhece que é um pecador. Arrependimento não só tem tristeza pelo pecado, mas tem confissão de pecado. Não é preciso confessar para o pastor, nem para o padre, nesse aspecto, mas é necessário, imprescindível, que a gente confesse para Deus. Se tem alguém envolvido e que eu posso confessar para esta pessoa, é importante também se dirigir à pessoa. Mas se não tem como, por vários motivos, eu chegar nesta pessoa, pelo menos eu devo confessar o meu pecado a Deus. Eu devo dizer, eu sou pecador. Devo dizer, Deus, eu me arrependo do meu egoísmo, da minha vaidade oca, da minha insensibilidade, da minha falta de perdão, da minha mediocridade, da minha maledicência, das coisas que eu disse. Aliás, eu disse isso aquele dia, disse aquele outro, disse o outro. Eu peço perdão por aquilo que eu fiz aquilo, fiz o outro, fiz esse outro. Por quem eu tratei mal esse, aquele, o outro. É necessário confessar o pecado. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Arrependimento tem a ver com confissão de pecado. Precisamos confessar para Deus. Às vezes não é fácil. Às vezes a gente tem que chamar um auxílio espiritual. Precisamos chamar, às vezes, uma pessoa madura. Não é qualquer pessoa. Uma pessoa madura em Deus. Um líder, um pastor, um irmão, não importa, que seja maduro. E você diga, senta aqui, eu preciso confessar, porque eu não estou conseguindo. Me ajude a confessar este meu pecado. Vou confessar para você, e nós vamos confessar para Deus. É preciso, às vezes, fazer isso. Porque, às vezes, a gente não consegue confessar para Deus só. A gente precisa falar para um irmão, dizer, irmão, eu pequei. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Não é só confessar quando diz eu pequei contra você e eu vou confessar para você o meu pecado que eu fiz contra você. Não é só esse tipo de pecado, mas às vezes o Espírito Santo nos incomoda, nos leva a refletir sobre alguns pecados que a gente cometeu na nossa história de vida e que a gente precisa chamar um irmão maduro para pôr para fora, para confessar aquilo. Arrependimento tem a ver com confissão de pecado. Não só confissão de pecados, arrependimento tem a ver com abandono do pecado, renúncia. Então eu preciso reconhecer, eu preciso confessar e eu preciso abandonar. Eu preciso deixar o pecado, senão não há arrependimento. Porque arrependimento é mudança. Então eu preciso abandonar o pecado. Mas o arrependimento tem um nível mais profundo, onde eu chego a ter nojo do pecado. Eu não só reconheço, eu não só confesso, eu não só abandono, mas eu chego a pegar nojo daquele pecado. Isso é arrependimento. Pedro usou apenas uma palavrinha, arrependei-vos. Está em mim, está em você. É uma ordem para nós. Arrependei-vos. Está em nós. Então, conversão tem a ver, sim, com arrependimento. Mas conversão envolve ainda mais um pouco. Conversão envolve obediência à palavra de Deus. Pedro continua dizendo, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. O arrependimento tem que levar a obediência da palavra para gerar a conversão. O batismo nas águas é um mandamento. E é algo que você tem que fazer. Na conversão tem a sua parte. E a sua parte é caminhar na obediência à palavra. Tem gente que diz que se converteu, mas ele não obedece à palavra. Conversão tem que haver obediência. Alguém pode argumentar, mas e o ladrão da cruz? Eu fico impressionado com o povo evangélico de hoje em dia, porque a gente sempre se nivela pelos padrões mais baixos. E o ladrão da cruz é um padrão baixo no aspecto, entenda o que eu vou dizer, não no aspecto de estar com Cristo salvo,
no aspecto do desenvolvimento da sua salvação. Por quê? Porque ele não teve tempo. Geralmente as pessoas pegam o exemplo do ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi salvo, não se batizou, não fez nada. Óbvio, não dava tempo. É o camarada que morre, que no leito de morte, passou a vida inteira vivendo no pecado, sem Deus, sem conhecer Deus, e no leito de morte, faltando 15 minutos para morrer, ele reconhece Jesus e é salvo. Mas esse não é o nosso padrão, porque aqui nenhum de vocês está no leito de morte, porque aqui nenhum de vocês conheceu o Evangelho há 15 minutos atrás e agora já vai morrer, e não tem tempo de fazer mais nada. O nosso padrão não é, porque as pessoas não pegam como padrão Paulo, Pedro. O nosso padrão não é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz é o padrão para quem viveu a vida inteira sem Cristo e na última hora conseguiu, graças a Deus, reconhecer o Senhor como Salvador, morreu e foi salvo. Para esse ele é o padrão. Para o cara que está no fim da vida, faltando 10 minutos para morrer, para esse ele é o padrão. Olha para o ladrão da cruz, você vai morrer daqui a 15 minutos, olha para ele, veja o que ele fez. É para esse ele é o padrão, mas não para a igreja. Para a igreja que está viva, que pode compreender, que pode estudar a palavra, que pode crescer em Cristo Jesus, que pode amadurecer. Aliás, Paulo fala para os irmãos: vocês ainda estão no leitinho espiritual, vocês deviam estar comendo já comida sólida. Para quem pode sair da infância, Paulo fala: vos tratei como criança, vocês já têm que ser maduros. Para quem pode amadurecer, para quem tem tempo para crescer, como nós temos tempo para crescer, não é a medida do padrão do ladrão da cruz. Nosso padrão é outro. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, a nossa medida é a medida de um Paulo, é a medida de um Pedro, de alguém que sobe o monte da transfiguração, que tem experiência. O ladrão da cruz não teve experiência de ver Cristo transfigurado. O ladrão da cruz não teve experiência de ver um morto de 4 dias ressuscitando. O ladrão da cruz não teve experiência de ver o Espírito Santo descendo e poder falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O ladrão da cruz não teve experiência de ver os dons do Espírito sendo distribuídos pela igreja. Esse não é o nosso padrão. Também o nosso padrão não é, alguém diz assim: não preciso estar na reunião da igreja, porque lá na Coreia do Norte, na China comunista, os irmãos não têm como se reunir. Muito bem, é verdade, mas pergunta para cada um daqueles irmãos que não tem como se reunir porque são perseguidos pelo governo, que se reúnem nas cavernas de 2 ou 3, pergunta para eles se eles não gostariam de estar na Coreia do Sul, onde os irmãos se reúnem todos os dias e levantam todos os dias 3 horas, 4 horas da manhã e oram 2 horas diante do Senhor, todos os dias a igreja inteira reunida. Pergunta se os irmãos da Coreia do Norte não gostariam de estar na experiência dos irmãos da Coreia do Sul. Porque o nosso padrão não é o padrão dos irmãos que não podem se reunir. Nós podemos nos reunir. Se eles pudessem se reunir, com certeza se reuniriam. Eu não posso me nivelar por alguém que não pode se reunir e dizer: eu também não vou me reunir, porque os irmãos lá da China não se reúnem. Aliás, eu acho que eles se reúnem muito mais até. Então, conversão envolve obediência à palavra de Deus. Reunião da igreja é obedecendo à palavra de Deus também. Porque a Bíblia diz: não somos daqueles que deixam de congregar. Reunião da igreja é obediência à palavra de Deus. E por último, hoje nós temos ceia, né?
Conversão envolve, além de tudo isso, envolve a ação do Espírito Santo. Se tem a sua atitude, que o próprio Espírito também te dá força para fazer, mas agora tem uma atitude que não é sua, que é do Espírito Santo. E Pedro diz no fim: façam isso, se arrependam, sejam batizados e, resultado, e receberão o dom do Espírito Santo. Porque conversão tem a ver com as coisas que você faz, obediência, mas também tem a ver com as coisas que Deus faz em você. Porque o que você não pode fazer, Deus faz em você. Mas o que você pode fazer, Deus não faz por você. Se você pode sair da sua casa e vir à reunião da igreja, Deus não vai fazer isso por você, pegar você lá voando e trazer para cá. Porque você pode fazer. Se você pode ir lá e pedir perdão ao irmão, Deus não vai, numa profecia, eis meu servo, aquele servo está pedindo perdão para você. Deus não vai fazer isso, porque você pode fazer. Se você pode dizer não ao pecado, Deus não vai dizer não por você, porque você pode fazer, Ele te dá força para você fazer, é você que tem que fazer. Conversão tem a ver com coisas que você pode fazer, mas também tem a ver com coisas que você não pode fazer. Quando o Espírito vai gerar em você uma nova vida, isso você não pode fazer. Façam o que vocês podem fazer e dependam, entendam, compreendam que o Espírito Santo precisa também agir em vocês, senão não tem conversão. Façam tudo e receberão o dom, o presente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo na vida, ninguém se converte. Então isso é conversão. Pelo menos aqui nós temos alguns princípios. Eu não tenho como esgotar esse tema, obviamente, mas eu tenho como trazer estes princípios para vocês esta noite. Conversão tem a ver com palavra de Deus entendida, compreendida, pregada corretamente. Conversão tem a ver com perfuração da alma e do coração. Conversão tem a ver com disposição para agir e pular fora da zona de conforto. Conversão tem a ver com arrependimento, que é operado em nós a partir da tristeza do coração pelo pecado, da confissão do pecado, do abandono do pecado e do nojo que se pega ao pecado. Conversão tem a ver com a obediência que a gente tem à palavra de Deus, e conversão tem a ver com a ação do Espírito Santo em nós, morando em nós, habitando em nós, trabalhando em nós, fortalecendo, nos ensinando e nos guiando. Isso tem a ver com conversão. O que fica aquém disso pode até ser uma doutrina religiosa, onde as pessoas se formatam e parecem, mas não são convertidos. Esta mensagem não é para eu e você julgarmos o outro. Na nossa função como igreja não é estabelecer juízo sobre os outros, embora pelo fruto conhecereis a árvore, mas nós não estamos aqui para determinar juízo sobre as pessoas, mas esta mensagem é para trazer esclarecimento, direção do Espírito sobre o que é a coisa mais importante na vida do crente, que é a conversão
a Cristo. Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé. Confiando no Senhor, nós vamos caminhando. Oremos ao Senhor. Com olhos fechados, esta oração é entre você e Deus. Talvez você percebeu aqui, por esta exposição, que ainda falta na sua conversão. Talvez ela iniciou, mas ela não completou. Se este é o caso, onde você estiver, aqui esta noite, em qualquer outro lugar que estejam me ouvindo, você pode orar ao Senhor, para que Deus te dê força, graça, poder, ação do Espírito, para que você seja um convertido ao Senhor Jesus. Se você precisa confessar os pecados, este é o momento. Só você e Deus, ninguém fica escutando do lado, cada um confessa ao Senhor o seu pecado. Se você precisa de ajuda para a confissão de pecados, procure um irmão maduro da Igreja do Senhor e você vai obter ajuda. E você que ouviu a confissão de pecados de algum irmão, nós que somos cristãos, as confissões morrem com a gente. Deixe o Senhor trabalhar na vida do irmão. Senhor Deus, graças te damos por estarmos juntos, reunidos, em nome de Jesus. Talvez na explanação desta noite, algumas pessoas entenderam que elas precisam de mudança, que elas precisam de conversão. Estenda as tuas mãos, ó Pai, para operar na vida delas. Seja, Senhor, na compreensão da palavra. Seja, Senhor, na obediência à palavra. Seja, Senhor, no arrependimento. Seja, Senhor, na ação do Espírito Santo. Seja, Senhor, na disposição por obedecer e viver a palavra. Seja, Senhor, na perfuração da alma, do espírito, do coração, da vida. Que o teu Espírito possa agir para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos